Meus irmãos, quero aqui primeiramente agradecer a todos vocês que têm acompanhado nós aqui no YouTube com essas mensagens onde eu trago princípios fundamentais que vão fazer com que, se você seguir pelo menos um princípio desse, a sua vida seja transformada de acordo com a palavra de Deus, porque não adianta, o nosso manual, o manual do cristão é a palavra de Deus, e tudo aquilo que está na palavra de Deus é como se fosse algo, uma rota, é como se fosse o desenho do passo a passo do que nós precisamos fazer para alcançar as promessas de Deus para as nossas vidas. E eu quero aqui que você perceba que quando nós éramos crianças, nós tínhamos uma capacidade que ao longo da vida nós vamos perdendo. Eu me lembro que quando eu era criança eu tinha uma capacidade de persistência muito grande. Quando eu queria algo dos meus pais, eu fazia ali de tudo que fosse necessário para conseguir alcançar aquele objetivo. Muitas vezes eu queria um brinquedo e aí minha mãe um dia falou assim para mim, assim, meu filho, você quer um brinquedo? E eu falei, quero, mãe. Ela falou, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou te dar um serviço, você vai trabalhar, e aí, quando você cumprir todas as etapas, a mamãe vai te dar esse brinquedo que você quer. Então, o meu avô trazia do interior aquelas buchas vegetais, vassouras que ele fazia, e eu e meus primos, nós saíamos ali na rua para vender, batendo de porta em porta. Ou seja, nós cumpríamos todas as etapas, nós tínhamos ali a persistência dentro daquele processo para que nós pudéssemos, então, obter o resultado final, que era ter o nosso brinquedo. Mas ao longo da vida, essa capacidade de ter constância para alcançar algum objetivo, ela vai sendo perdida, porque nós já damos ouvido para a opinião das pessoas, nós já começamos a olhar para o lado e comparar a nossa vida, o nosso processo, o nosso momento com o momento de outras pessoas. Nós já começamos a olhar para dentro de nós e aquelas crenças limitantes que foram instaladas no nosso drive mental já começa a falar mais alto do que a voz de Deus em nossos corações. Então chega um momento que eu e você, nós não conseguimos mais agir, porque nós vivemos um momento de vida aonde as pessoas querem ter acessos rápidos, sem ter nenhuma construção. Eu vejo pessoas que querem estar em lugares muito altos, mas não começaram ainda a subir o primeiro degrau da escada. Esses dias eu estava na academia, chegou um rapazinho lá e falou para mim assim, nossa, vou te mostrar aqui um carro que eu tenho vontade demais de comprar. Esse carro para mim é um carro assim que vai me satisfazer, e eu vou conseguir, você vai ver. Aí eu falei, nossa, que legal, bom demais, me mostra aí. Aí ele me mostrou o carro, me mostrou o valor lá, e aí eu falei para ele assim, nossa, esse carro é muito bonito mesmo, mas o que você está fazendo para conquistar esse carro? Você já está trabalhando? E ele falou, não estou trabalhando ainda não. Aí eu falei assim, você já fez as contas de quanto que você precisa ter de renda para você manter um carro desse? Aí ele falou, não, eu também não fiz não. Aí eu falei, mas você está buscando empreender, abriu alguma empresa, tomou alguma atitude? E ele falou, não, ainda não fiz isso não. E ele é uma pessoa que está dentro da igreja, de acordo com os princípios cristãos. Mas quando eu olho para a vida dele, eu vejo o reflexo de muitos cristãos que estão na igreja, mas não querem agir para alcançar os seus objetivos. Eles querem alcançar as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, mas eles não querem cumprir os princípios que precisam ser cumpridos. Então pegue uma caneta, pegue um papel para você anotar 3 princípios que eu vou te passar nessa mensagem, que vai fazer você transformar a sua realidade agora e voltar a ser uma pessoa persistente dentro do propósito de Deus para a sua vida. Nós vamos ler Hebreus, capítulo de número 10, a partir do verso 19. Diz assim a palavra do Senhor:
Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo, que ele consagrou para nós através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Então, a primeira coisa, o primeiro princípio que eu quero que você anote é: você precisa ter ousadia para continuar a caminhada. Pessoas ousadas, elas têm melhores resultados. Pessoas ousadas, elas buscam ter as conexões certas. Pessoas ousadas, elas não ficam esperando o cenário estar favorável para elas agirem. Eu me lembro que eu sempre fui um camarada que gostei de fazer conexões. Eu amo fazer conexões com as pessoas. E teve um momento da minha vida que eu trabalhei na rua como vendedor ambulante. Eu vendia roupa ali. Mas como sempre ousado, como sempre fui, eu estava nos lugares, mas eu observava. E dentro de mim, quando eu comecei, eu ficava com a sacolinha na mão, jogava essa sacolinha aqui atrás, colocava uns cabidinhos, na verdade era na mão, colocava um cabide na mão e saía oferecendo a minha roupa. Mas aí eu comecei a perceber que existiam pessoas que vendiam mais naqueles locais onde eu estava, e existiam pessoas que não vendiam nada. E eu comecei a perguntar como que age, como que fala, como que faz. E ali, dentro daquele relacionamento que foi construído ali, eu comecei a obter quais eram as principais características dos principais vendedores daquela área. Então, eu comecei então a desenhar ali, mesmo que pequenininho, a nossa empresa. Eu aprendi a fazer aquilo que eles faziam. E eu, claro, eu tinha a minha roupa, eu respeitava cada um dentro do seu espaço, porque existia uma regra ali naquele local, que nenhum poderia fazer a roupa igual do outro. Mas as características de um bom vendedor, eu peguei todas, reuni todas, um pouquinho de cada um, e me tornei um vendedor de roupa. Logo, eu estava entre os melhores. Então, eu quero que você olhe para você e perceba que pessoas que são ousadas, elas tendem a ter sucesso. Agora, aquelas pessoas que são muito, eu não sei se eu vou, não sei se eu faço, eu não gosto de pessoas, eu não gosto de conversar, eu não gosto de me conectar, eu gosto de ficar mais no meu canto, tá tudo bem. Agora, se você tem um desejo de subir para o próximo nível, você tem algum desejo de gerar alguma transformação na sua realidade, você vai precisar se conectar com as pessoas, porque através dessas conexões você vai aprendendo. Quando eu tinha 18 anos, eu já quebrei por 3 vezes, eu já quebrei 3 empresas. Quando eu tinha 18 anos, que foi quando eu quebrei a minha primeira vez, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, mas essa maturidade veio com as experiências que eu tive dentro dos negócios que foram perdidos, mas não foi algo que naquele momento foi legal. Eu passei por grandes dificuldades para eu aprender e chegar na maturidade que eu tenho hoje. Mas a ousadia que eu tinha de tentar novamente, de buscar fazer de novo, de tentar mais uma vez, ela não morreu. Então, pessoas ousadas, elas fazem a diferença na sociedade. E o texto continua dizendo: cheguemo-nos com o coração verdadeiro e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. A Bíblia nos mostra em Provérbios que do coração procede todas as coisas ruins da vida. E em um outro texto de Provérbios diz que o coração do homem se exalta antes da queda. Então, o seu coração, aonde está a sua alma,
ele precisa de autocontrole, ele precisa da busca de algo maior, e esse algo maior é um coração verdadeiro diante de Deus, demonstrando fé naquilo que Deus pode fazer pela sua vida, mas entendendo que se você entregar o seu coração verdadeiramente para Deus, ele vai começar a te mostrar as coisas espirituais, as coisas que estão ocultas aqui nessa terra para você, porque acredite, a nossa conexão com Deus nos mostra coisas que na carnalidade ele jamais vai mostrar para mim e para você, porque ele sabe que se mostrar para nós, nós iremos nos perder diante daquilo que ele mostrar para nós. Agora, quando você entrega um coração genuíno diante de Deus, um coração sincero, que agrada a ele com todas as suas ações, você começa a viver milagres extraordinários, porque você junta a sua ousadia com o impulsionamento da presença de Deus, daquele que vai construir algo extraordinário para a sua vida, para você impactar milhares e milhares de outras pessoas. Então, isso se torna nas mãos de Deus como que uma flecha na mão do arqueiro. Deus te pega, ele vai te apontar e vai soltar nesse mundo para você começar a influenciar as pessoas para o reino. E para alcançarmos o reino dos céus, uns irão prosperar financeiramente de forma exponencial para abençoar o reino. Outros terão o dom da palavra para exortar, para trazer conhecimento para a igreja. Outros terão ali a capacidade de acolher as pessoas. Outros terão ali a capacidade de pastorear as ovelhas. Então entenda, cada um dentro das suas capacidades serão usados dentro de um reino para o propósito maior, que é a salvação de Deus para a sua vida. E o texto continua dizendo aqui, no verso de número 36, diz assim a palavra do Senhor: porque necessitais da paciência para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A primeira parte do versículo diz: porque necessitais de paciência. Isso é algo que nós temos deixado de lado, porque nós estamos vivendo um momento onde as redes sociais te dão acesso a tantas informações que nós estamos ficando com uma obesidade mental muito grande. São muitas informações e pouca prática. Você conhece alguma pessoa que já leu mais de 10 livros no ano, mas no final do ano a sua vida continuou do mesmo jeito? Pois é, essas são as pessoas que leem demais, mas não colocam nada em prática. E já tem outras pessoas que não leu quase nada, leu um livrinho só, colocou aquilo ali que ele aprendeu em prática, e no final do ano a sua vida foi transformada. E a segunda parte do verso diz que para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcancei as promessas. Então, é necessário que você entenda que existe um passo a passo. Não é do jeito que você quer, não é da forma que nós queremos. Nós precisamos primeiro fazer a vontade de Deus para que depois as promessas dele sejam cumpridas nas nossas vidas. E fazer a vontade de Deus dói. Fazer a vontade de Deus quer dizer que você precisa renunciar muitas coisas que você tem feito hoje e que te afasta de Deus. Fazer a vontade dele é entender que enquanto todo mundo está indo para a direita, você está indo para o lado oposto, para a esquerda. Fazer a vontade de Deus é entender que eu e você, nós somos dependentes dele. Quando você começa a ter a altivez e acreditar que os resultados que você tem é porque você é muito bom naquilo que você faz. Lembra quando eu disse que lá em Provérbios diz que o coração do homem se exalta antes da queda? É porque muitas pessoas têm achado que elas estão aonde estão porque têm alta capacidade, e a dependência de Deus começa a se tornar algo que já não é mais tão importante, e é nesse momento que vem a queda. Então que você possa monitorar tudo aquilo que você, as suas ações, aquilo que você tem feito, e perceber se você ainda continua sendo uma pessoa
pessoa que depende da vontade de Deus, do centro da vontade de Deus, ou se você é uma pessoa que busca com a força do seu próprio braço resolver tudo aquilo que muitas vezes, se você tivesse entregado para Deus, já haveria resolvido. Então que hoje, com essa mensagem, você possa ter anotado os principais tópicos dessa mensagem e entendendo que Deus ele está disposto a mudar a sua vida, ele está disposto a entregar bênçãos sem medidas para a sua história, mas para isso você precisa cumprir esses princípios. E aqui eu te passei só 3: ter ousadia, ter um coração verdadeiro e que demonstra fé diante de Deus e fazer a vontade de Deus, mostrando para Ele que nós somos totalmente dependentes da vontade dEle e nós estamos no centro da vontade dEle. É claro, você não vai ficar paralisado esperando as coisas caírem do céu. Você vai continuar caminhando, mas entendendo que nós somos totalmente dependentes de Deus. Eu declaro na sua vida transformação, mudança genuína, em nome de Jesus. Amém e amém.